Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo numa jornada em busca da verdadeira virtude. Com base na obra de Jean-Marc Vivenzat, vamos explorar um caminho que vai muito além de simplesmente saber o que é certo, sabe? A gente vai tocar na essência do que é a transformação humana. E a gente já começa com a pergunta que, nossa, persegue filósofos há séculos. Será que saber o que é bom já é o bastante para a gente ser bom de fato? Parece uma pergunta simples, mas ela revela uma dificuldade enorme da nossa natureza. E essa tensão toda está perfeitamente resumida aqui, nessa citação famosa da Medeia de Ovídio. Ela mostra aquele conflito que todo mundo conhece, né? Aquela distância que existe entre o que a nossa cabeça sabe que é o certo e o que a nossa vontade, de fato, escolhe fazer. É um dilema que está dentro de todos nós. Então, nesta primeira parte, vamos direto ao ponto, ao coração desse dilema. A virtude não é só uma questão de conhecimento, de jeito nenhum. Ela envolve uma outra peça nesse quebra-cabeça que é bem mais difícil de dominar: a vontade. O caminho para a virtude tem, basicamente, dois obstáculos gigantes. Pensa assim. De um lado, a gente tem a ignorância, sabe? Aquela escuridão no nosso entendimento que precisa de luz. E do outro lado, tem a fraqueza da nossa vontade, a dificuldade de fazer o que a gente já sabe que é o correto. Então, qualquer jornada espiritual de verdade precisa encarar esses dois desafios de frente. Bom, uma das tentativas mais conhecidas e disciplinadas para alcançar essa virtude veio dos estoicos. Vamos dar uma olhada na abordagem deles. É um caminho de eliminação radical. A ideia é tentar se purificar através da renúncia a praticamente tudo. E o processo estoico é super metódico, quase uma cirurgia. Primeiro, renunciar aos desejos que não levam a nada. Depois, se desapegar das paixões, se isolar das influências de fora, descartar os sentimentos que perturbam e, por último, o passo mais radical de todos, desconfiar da própria inteligência, porque ela seria a fonte de todas as ilusões. Ok, depois de um processo tão extremo assim, de arrancar tudo que nos forma, a pergunta que fica é: o que sobra? O que resta do ser humano no final de um caminho desses? E a crítica que o Vivenza traz é poderosa. Esse caminho não leva a uma virtude iluminada. Leva a um estado vazio, sem vida. Em vez de um sábio, o que sobra é o que os mestres orientais chamariam de uma árvore morta. Uma casca, sabe? Um ser esvaziado, mas não preenchido por algo novo. E é por isso que a gente precisa de uma alternativa. Um caminho que não é sobre eliminar, mas sobre algo muito mais profundo. Uma transformação interior completa. Um verdadeiro renascimento. É o conceito da morte do velho homem. O ponto de virada aqui é a honestidade brutal consigo mesmo. Essa é a condição número 1 para a gente poder reconquistar uma herança espiritual que foi perdida. Não se trata de negar quem somos, mas de encarar a nossa realidade nua e crua. Porque esse é o único ponto de partida possível. E essa citação do Saint-Martin, nossa, ela ilustra perfeitamente a atitude necessária. É uma entrega total, uma humildade e uma abertura de peito. Repara que ele não pede para remover os defeitos. Ele pede para que os defeitos sejam iluminados. Ele se entrega ao processo, pronto para aceitar o que vier. É com essa disposição, com essa abertura, que a gente chega no clímax da jornada, o momento da ruptura espiritual. Aquele instante em que algo de fora pode finalmente entrar. E a gente vai ver isso através de um relato histórico real e bem intenso. O místico Jacob Boehme fala dessa ideia de uma brecha. Não é algo que a gente cria na marra, mas uma abertura que acontece em nós e que permite a luz entrar. É essa brecha que nos transforma em um homem essencial. Agora, vamos seguir o relato pessoal do próprio Boehme. Ele descreve uma luta, sabe? Um impulso violento, irresistível, que puxava o espírito dele em direção a algo maior, em direção a Deus. A jornada continua, e a linguagem é forte. Ele fala em atravessar os portões do inferno. É uma metáfora, claro, para as barreiras internas, para os tormentos, para a escuridão da alma que ele precisou superar. E depois da luta vem a paz. Mas não é uma vitória de conquista, é uma vitória de rendição. O espírito dele não venceu, ele foi abraçado pelo amor. É a descrição de uma união, de um acolhimento. E o Boehme termina o relato dele com essa imagem fortíssima. A experiência não foi só uma mudança. Foi algo tão completo, tão total, que ele compara com nada menos que uma ressurreição, um renascimento completo. Certo, mas
E depois que essa brecha se abre, o que acontece? Na nossa última parte, a gente vê que o processo muda. Ele sai de uma ideia passiva de salvação para um estado ativo, constante de vida espiritual. Aqui, a gente precisa entender dois estágios diferentes. Primeiro, a redenção passiva, que é aceitar o dom da salvação. É um presente. Mas só isso não basta. O segundo passo é a iluminação ativa. É participar conscientemente do próprio renascimento, para permitir que essa graça realmente transforme a nossa vida. E é por isso que a conclusão é tão importante. A jornada espiritual não acaba no perdão. Ela exige uma mudança de verdade dentro da pessoa. Ser salvo é como passar pelo portão, mas a transformação é o caminho que vem depois. E essa citação do Berdyaev, para fechar, resume a jornada toda de um jeito poético e muito profundo. A criação espiritual não é uma rua de mão única, é um processo mútuo, é uma espera dos dois lados, entre o humano e o divino. E assim a gente termina com uma pergunta para ficar ecoando, né? Se a jornada espiritual é um ato de cocriação, o que significa, na prática, participar ativamente do nosso próprio renascimento? É uma ideia aí tanto para se pensar.